galera, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo no canal. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou estar falando sobre mais um serial killer. E dessa vez vai ser o Jack Unterweger. E é isso, então bora lá começar a história. O Jack, ele nasceu no dia 16 de agosto de 1950 em Johannesburg, Estíria, na Áustria. A mãe dele era Theresia Unterweger e ela era uma prostituta. E o pai do Jack era um soldado que era um dos clientes da mãe, e são essas informações que eu tenho sobre ele. Durante a gravidez, a mãe do Jack ela foi presa por fraude, só que ela foi solta antes dele nascer. E aí passou um tempo, o Jack ele foi morar com o avô dele, só que, gente, o cara era alcoólatra, era agressivo, ele levava várias namoradas e prostitutas pra casa e também tinha relações com ela quando o Jack estava no mesmo cômodo ou até na mesma cama. E passou mais um tempo, o avô do Jack foi considerado incapaz de cuidar dele, obviamente, né? Então o Jack ele passou por algumas famílias adotivas. E já na adolescência ele ficou um ano em uma casa para delinquentes juvenis. E quando ele saiu de lá, ele não tinha muitos amigos, não tinha um vínculo social, não tinha uma família, então ele estava aí, sozinho no mundo. Até os 24 anos de idade, o Jack ele já tinha sido preso 16 vezes por diversos crimes. Em 1974, ele conheceu a Margaret Schaffer, de 18 anos. Ela era uma amiga da namorada dele. E nesse dia, o Jack e a namorada eles estavam andando de carro e viram a Margaret na calçada e resolveram dar uma carona pra ela. E assim que a menina entrou no carro, o Jack teve a ideia de roubar a casa dela, roubar a família dela, porque ele estava muito falido nessa época, então ele achou que seria uma boa ideia. Então ele saiu da cidade, foi para uma área bem isolada, cheio de árvores e mato, falou pra Margaret sair do carro e se despir. Nisso ele bateu nela com a barra de aço e estrangulou ela com o próprio sutiã. Depois ele foi embora como se nada tivesse acontecido. E, gente, não fala muito da namorada dele, mas acho que ela ficou ali em choque, né? Não conseguiu falar nada, e é isso. Depois passou um tempo, a Margaret ficou como desaparecida, né? E aí os policiais foram perguntar pra namorada do Jack, já que elas eram amigas, se ela tinha visto a menina, o que tinha acontecido. E acabou que ela confessou tudo o que o Jack fez. Em 1976, o Tribunal de Salzburgo o considerou culpado e no julgamento ele começou a chorar e falou que sentia muito e esperava que o júri desse uma segunda chance pra ele. O júri não deu. E o Jack ele foi condenado à prisão perpétua na prisão de Stein em Krems. Já na prisão, o Jack ele vivia na biblioteca, lia vários livros, escrevia peças, escrevia histórias infantis que passavam nas rádios austríacas. E aí ele começou a ganhar apoiadores falando, nossa, como ele tá mudado, a leitura mudou a vida dele. Isso era todo o plano dele. Tudo isso que ele fazia era uma farsa já para conseguir seguidores, para as pessoas acreditarem que ele foi reabilitado e que ele era do bem agora. Em 1983, ele ficou muito mais famoso quando ele escreveu uma autobiografia, que era O Purgatório ou a Viagem à Prisão, Relato de um Homem Culpado. Nessa autobiografia, ele contava o desespero na vida da prisão, como era ruim e como eles sofriam. O Jack, ele colocava bastante drama nas palavras dele, já para comover os leitores. E nisso, o livro chamou a atenção do diretor austríaco Willy Hengstler, que resolveu fazer um filme baseado na autobiografia e foi lançado em 1989. E assim começaram a aparecer muitos mais fãs. No dia 23 de maio de 1990, 15 anos depois, né, o Jack ele foi solto em liberdade condicional. E depois de 2 semanas ele já apareceu em um talk show da TV nacional chamado Club 2. E o tema era a reforma penal, e aí ele já era muito conhecido. E depois ele também participou de vários outros programas, ele ficou bem famoso mesmo. Em menos de 4 meses, né, depois que o Jack foi solto, ele viajou para Praga, na República Tcheca, para fazer um artigo sobre o distrito de prostituição da cidade, mas a gente sabe que o interesse dele era outro, né? Na noite de 14 de setembro de 1990, ele estrangulou a Blanka Bekova, deixou o corpo dela na margem de um rio, nua, de barriga para baixo, e foi morta com as próprias roupas.
Em 1991, a polícia austríaca estava investigando uma série de assassinatos que estava acontecendo ali na cidade. E aí aparece o detetive aposentado August Schenner. Ele incentivou os policiais a ficarem de olho no Jack, investigar o Jack, porque ele considerava o homem um assassino de sangue frio. O August estava no primeiro julgamento do Jack, que foi em 1976, e ele acredita que o Jack tinha matado uma moça 3 anos antes daquele caso. Ela tinha sido espancada e afogada em um lago próximo a Salzburgo. Então os policiais fizeram isso, começaram a investigar ele e analisaram que tinham muitas coisas iguais com o assassinato que ele foi condenado e agora com esses assassinatos que estavam acontecendo com as prostitutas. E quando as evidências ligaram Jack às cenas do crime, o mandado foi enviado para o Jack e ele descobriu antes da polícia avisar da sua prisão e desapareceu. Então, os policiais foram investigar o apartamento do Jack e encontraram muitos documentos e roupas e tinha também um cachecol vermelho. Guardem esse cachecol que eu vou estar falando dele mais na frente. E todos esses itens foram levados para análise forense. Eles também encontraram um menu de um restaurante de frutos do mar na praia de Malibu e nisso os policiais ficaram se questionando o que ele foi fazer lá. Tem alguma coisa errada aí. Então eles entraram em contato com a polícia de Los Angeles perguntando se tinha algum assassinato ali que não foi resolvido, né, igual que teve em Viena. E aí eles confirmaram que tinham 3 assassinatos de prostitutas que não tinham sido resolvidos ainda. As moças elas tinham sido estranguladas e tinham sido jogadas em áreas bem isoladas. E todos esses crimes aconteceram enquanto o Jack estava lá em Los Angeles. Quando o Jack estava lá, ele falava com os policiais, falando que era um repórter policial estrangeiro e que estava fazendo pesquisas sobre a prostituição na América. Nisso, os policiais davam os pontos das prostitutas, ele ia lá, matava elas e voltava para os policiais falando: nossa, quando cheguei lá elas estavam mortas, a gente precisa investigar o que aconteceu. Nisso, os policiais iam lá, ele ia até no carro dos policiais pra fazer a investigação, sendo que foi ele que matou todas, né? No início de fevereiro de 1992, enquanto os investigadores estavam procurando o assassino das prostitutas, o Jack, ele fugiu com sua nova namorada, a Bianca Mirac. E agora eu vou voltar um pouquinho a história pra vocês entenderem como eles se conheceram e como rolou tudo. A Bianca e o Jack, eles se conheceram em um bar em Viena quando ela tinha 17 anos. E semanas depois a Bianca já foi morar com o Jack. E o Jack ele tava precisando muito de dinheiro, então ele marcou uma entrevista pra Bianca como acompanhante, só que ela nem fazia ideia o que era isso. Então ela só foi na entrevista e quando ela chegou lá, ela viu que o local era um trabalho de prostituição, então foi embora. Um mês depois, o Jack ele arrumou outro trabalho pra Bianca, era num bar na Suíça. E no dia que ele descobriu que ia ser preso de novo, né, quando os policiais ligaram ele com os outros assassinatos que estavam acontecendo, ele ligou pra esse trabalho da Bianca, contando tudo, falando que ele era o assassino das prostitutas, mas que não era a intenção dele. E a Bianca ela não estava entendendo nada, ela não queria acreditar nisso. Então ela pegou as malas, voltou pra Áustria e eles fugiram pra Miami. Já em Miami, eles alugaram um apartamento em South Beach e o Jack ele arrumou um trabalho pra Bianca como dançarina em uma boate. Então ele começou a escrever cartas para os apoiadores dele na Áustria, falando que ele não tinha feito nada daquilo, que estavam pegando a pessoa errada. Ele também começou a ligar para os informantes dele, ligar para rádios austríacas e dava entrevista falando que ele não era o assassino, que os policiais estavam enganados, que estavam pegando a pessoa errada, que ele era um homem inocente, que ele já tinha se reabilitado, que ele não tinha mais capacidade de fazer isso e várias outras coisas. E isso deu super certo, porque os apoiadores do Jack começaram a falar que a polícia era incompetente, que eles não conseguiam achar o assassino verdadeiro, então colocava a culpa no Jack, porque estava mais frágil, enfim. Agora vai chegar a parte que eu falei pra vocês decorarem do cachecol. Os investigadores eles conseguiram detectar fibras do cachecol vermelho de Jack em uma das vítimas, que era a Ade Marie Hammer, que foi assassinada em Bregenz. E já sem dinheiro de novo, o Jack ele ligou para uma ex-namorada dele na Áustria e falou para ela enviar uma quantia de dinheiro pelo sistema Western Union. E nisso ele deixou no nome da Bianca para ninguém conseguir achar ele. E quando eles foram lá, né, nessa agência pegar o dinheiro, eles caíram numa armadilha, o local já estava cheio de policiais, não tinham nem como eles fugirem. O Jack ele foi levado para o Centro Correcional Metropolitano de Miami e foi liberado para as autoridades austríacas. Já a Bianca ela foi autorizada a voltar para Viena. Lá na Áustria, o Jack ele ficou na prisão de Graz esperando o julgamento e, por incrível que pareça, ele ainda tinha muitos apoiadores.
Já no dia 20 de abril de 1994, começou o julgamento e o Jack foi acusado de 11 assassinatos em 3 países. Foram 7 na Áustria, 3 nos Estados Unidos e 1 na República Tcheca. A testemunha de acusação, o Greg McRae, um próprio líder FBI, afirmou que as evidências conectavam todos os 11 assassinatos. Já o criminologista de Los Angeles, ele foi chamado para depor e explicou a semelhança dos nós que o Jack fazia nas roupas para estrangular as moças da Áustria, de Praga e Los Angeles. Os investigadores, eles conseguiram achar uma garagem que tinha os bancos de um carro antigo do Jack, era uma BMW que já tinha sido desmontada. Nesses bancos eles encontraram fios de cabelos e um cabelo com raiz. E eles conseguiram extrair o DNA e viram que esses cabelos pertenciam a Blanca, que foi uma das vítimas que eu falei lá no início. E já chegando nas últimas semanas ali do julgamento, os apoiadores iam diminuindo cada vez mais, graças a Deus, né, que as pessoas estavam percebendo quem ele era de verdade. Já no último dia do julgamento, o Jack ele teve uma última chance de influenciar o júri e o público. Ele foi autorizado a fazer um próprio argumento final, e no seu argumento ele falava que tinha vivido como um porco, mas não era um assassino, e ele falava várias coisas se vitimizando. O Jack ele foi culpado de 9 acusações e absolveram 2. Nesses 2 casos só tinham os ossos e partes do esqueleto, então eles não conseguiram provar cientificamente a causa da morte. O Jack ele foi condenado à prisão perpétua e dessa vez não tinha liberdade condicional. E até o advogado do Jack falou que várias vezes ali no julgamento ele falava que se fosse condenado, né, se fosse pra prisão de novo, ele ia se matar porque ele não ia aguentar isso. E na manhã seguinte em que ele foi preso, ele se enforcou dentro da sua cela, ele usou o cordão da calça e fez o mesmo nó que ele usava nas vítimas. E o vídeo foi esse. Gente, esse caso me deu muita raiva, porque por que soltaram ele? Ele conseguiu enganar todo mundo, o público, os policiais. Gente, um psicopata total, né? Caramba. Assim, eu não acredito que bandidos, assassinos, estupradores, não sei se pode falar essa palavra, sejam reabilitados. Eu acho que eles não vão mudar, são pessoas ruins e vão morrer ruins. Eu acho que tem que ficar na prisão até apodrecer. E é isso, eu não acredito nessa reabilitação, que eles vão ser do bem, que eles se arrependem do que fizeram, duvido muito. Deve ser raros os casos que isso acontece, mas eu nunca vi, né? Então, é complicado, mas ainda bem que já acabou, já morreu, mas preferia que ele ficasse lá preso pra sofrer mais, né? Porque a morte é um alívio, até acabou. Mas é isso, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!